O Tratado sobre a Ressurreição. Introdução. O Tratado sobre a Ressurreição é um dos manuscritos da Biblioteca de Nag Hammadi. Códice Jung, descoberto em 1945 no Egito. A cópia sobrevivente está em copta, e é o penúltimo texto no códice. O texto se apresenta como um documento redigido por autor desconhecido, em resposta às dúvidas de seu discípulo, sobre a ressurreição. A crença na ressurreição está no coração da fé cristã desde os primórdios. Era, portanto, tema central das perguntas e dos debates entre os adeptos da nova fé. Esse tratado, no entanto, diferente daquilo que é ensinado hoje, que a ressurreição será na carne, ensina que é na carne que estamos mortos, mas quando ganharmos vida através do entendimento, no dia que sairmos do corpo, é que estaremos sendo ressuscitados. E essa crença na vida após a morte do corpo permaneceu difundida entre os cristãos através dos séculos II e III, como indicam os diferentes tratados dedicados ao assunto. Há alguns, meu filho Regino, que desejam entender muitas coisas. Eles têm esse objetivo quando se deparam com perguntas, cuja resposta está faltando. Se eles não tiverem sucesso nisso, eles acabam muitas vezes produzindo ideias de si mesmos. Mas eu não acho que eles tenham ficado dentro da palavra da verdade. Eles buscam antes o próprio descanso, que recebemos através de nosso Salvador, nosso Senhor Cristo. Nós recebemos quando chegamos a conhecer a verdade e nos apoiamos nela. Mas desde que você nos perguntou agradavelmente o que é apropriado a respeito da ressurreição, eu estou escrevendo a você o que é necessário. Certamente, muitos não têm fé nisso, mas há alguns que o encontram. Então, vamos discutir o assunto. Como o Senhor proclamou as coisas enquanto ele existia na carne. E depois como ele se revelou como Filho de Deus. Ele viveu neste lugar onde você permanece, falando sobre a lei da natureza, mas eu chamo de morte. Agora o Filho de Deus, Regino, era o Filho do homem. Ele abraçou os dois, possuindo a humanidade e a divindade, de modo que, por um lado, ele poderia vencer a morte por ser Filho de Deus e, por outro, pelo Filho do homem. A restauração do pleroma poderia ocorrer, porque ele era originalmente de cima, uma semente da verdade, antes que essa estrutura tivesse surgido. Neste muitos domínios e divindades vieram à existência. Eu sei que estou apresentando a solução em termos difíceis, mas não há nada difícil na palavra da verdade. Mas desde que a solução apareceu para não deixar nada oculto, mas para revelar todas as coisas abertamente acerca da existência, a destruição do mal por um lado, a revelação dos eleitos do outro. Esta é a emanação da verdade e do Espírito, a graça e da verdade. O Salvador engoliu a morte, disto, você não é contado como sendo ignorante, pois ele deixou de lado o mundo que está perecendo. Transformou-se em um imperecível aion e ergueu-se, tendo engolido o visível pelo invisível, e nos deu o caminho da nossa imortalidade. Então, de fato, como o apóstolo Paulo disse, sofremos com ele, e nos levantamos com ele, e fomos para o céu com ele. Agora, se nos manifestamos neste mundo usando-o, somos os raios de um trecho fragmentado. E somos abraçados por ele até o nosso cenário, isto é, a nossa morte nesta vida. Somos atraídos para os céus por ele, como raios de sol, não sendo restringidos por nada. Esta é a ressurreição espiritual que engole o psíquico da mesma maneira que o carnal. Mas se há alguém que não acredita, ele não tem a capacidade de ser persuadido. Pois é o domínio da fé, meu filho, e não o que pertence à persuasão. Os mortos ressurgirão, há quem acredite nisso entre os filipinos que estão neste mundo. Pelo menos ele irá surgir. E não permita que o filósofo que está neste mundo tenha razão para acreditar que ele é quem retorna a si mesmo, e isso por causa de nossa fé. Porque conhecemos o Filho do Homem, e cremos que ele ressuscitou dentre os mortos. Este é aquele de quem dizemos, ele se tornou a destruição da morte, como ele é um grande em quem eles creem. Grandes são aqueles que acreditam. O pensamento daqueles que são salvos não perecerá. A mente daqueles que o conheceram não perecerá. Portanto, somos eleitos para a salvação e redenção, pois somos predestinados desde o princípio a não cair na loucura dos que não têm conhecimento, mas entraremos na sabedoria daqueles que conheceram a verdade. De fato, a verdade que é mantida não pode ser abandonada, nem tem sido. Forte é o sistema do pleroma, pequeno é o que se soltou e tornou-se imundo. Mas o todo é o que é englobado. Ele não veio a existir, ele existia. Então, nunca duvide da ressurreição, meu filho Regino.
Pois se você não existia em carne, você recebeu carne apenas quando entrou neste mundo. Por que você receberá a carne quando subir ao Éon? Aquilo que é melhor que a carne, é aquilo que é a origem da vida. Aquilo que apareceu em sua conta, não é seu? O que é seu, não existe com você. No entanto, enquanto você está neste mundo, o que é que lhe falta? Isto é o que você tem feito todo o esforço para aprender. A placenta do corpo é velhice, e você existe na deterioração. Você percebe a ausência do corpo como um ganho. Pois você não desistirá do que é melhor, quando você partir. Aquilo que é pior tem diminuição, mas há ganho nisso. Nada, então, nos redime deste mundo. Mas o tudo que somos, somos salvos. Nós recebemos a salvação de ponta a ponta. Deixe-nos pensar desta maneira. Vamos compreender desta maneira. Mas há alguns que desejam entender, no inquérito sobre as coisas que eles estão investigando, se aquele que é salvo, quando deixar seu corpo para trás, se será salvo imediatamente. Que ninguém duvide disso. Trecho fragmentado. De fato, os membros visíveis que estão mortos não serão salvos, pois, somente, os membros vivos que existem dentro deles surgirão. O que, então, é a ressurreição? É sempre a divulgação daqueles que ressuscitaram. Pois se você se lembra de ter lido no Evangelho que Elias apareceu em Moisés com ele, não pense que a ressurreição é uma ilusão. Não é ilusão, mas é verdade. De fato, é mais apropriado dizer que o mundo é uma ilusão, e não a ressurreição que surgiu por meio de nosso Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. Mas o que é que estou dizendo agora? Aqueles que estão vivos morrerão? E como é que eles estão vivendo em uma ilusão? Os ricos tornaram-se pobres e os reis foram derrotados. Tudo está propenso a mudar. O mundo é uma ilusão, com efeito, eu não faço trato com as coisas em excesso. Mas a ressurreição não tem esse caráter supracitado, pois é a verdade que permanece firme. É a revelação do que é, e da transformação das coisas e uma transição para a novidade. Pois a imperecibilidade desce sobre o perecível, a luz desce sobre a escuridão, engolindo-a, e o pleroma preenche a deficiência. Estes são os símbolos e as imagens da ressurreição. Ele é quem faz o bem. Portanto, não pensem em parte, ó Regino, nem vivam em conformidade com esta carne por uma questão de unanimidade, mas fujam das divisões e dos grilhões, e vocês já têm a ressurreição. Pois se aquele que morrer sabe de si mesmo que vai morrer, mesmo que passe muitos anos nesta vida, ele é levado a isso. Porque ao morrer, não se considera como ressuscitado, e portanto é levado a isso. Se você tem a ressurreição, mas continua agindo como se fosse morrer, e, ainda assim, alguém sabe que ele morreu, por quê? Então, eu ignoro sua falta de exercício. É apropriado que cada um pratique e busque o conhecimento de várias maneiras, e ele será libertado deste elemento para que ele não caia em erros. Mas ele mesmo receberá novamente o que a princípio era. Essas coisas recebi da generosidade do meu Senhor Jesus Cristo. Eu ensinei a você e a seus irmãos, meus filhos, por consideração, enquanto não omiti nenhuma das coisas adequadas para fortalecê-lo. Mas se há uma coisa escrita que é obscura na minha exposição da palavra, eu a interpretarei para você. Quando você perguntar, mas agora, não tenha ciúmes de quem está no seu número quando ele é capaz de ajudar. Muitos estão lendo isso que eu escrevi para você. A estes eu digo, paz, seja, entre eles e graça. Saúdo-vos e aos que te amam. No amor fraterno.